Meus irmãos, eu quero pensar algumas coisas com os irmãos sobre o tema da reforma, Ref 500. Eu queria ler um texto, não será o objeto da nossa reflexão, mas apenas como uma espécie de fio condutor. Está no livro de Jó, capítulo 8, eu quero ler os versos 8 e 10. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão? Não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Embora as motivações pelas quais o amigo de Jó disse essas palavras, certamente elas são verdadeiras no seu conteúdo. Nós nascemos ontem, nós não sabemos de nada, e nós precisamos dialogar com aqueles que nos antecederam. Nós precisamos, humildemente, aprender com a história, com seus acertos e desacertos. E o motivo dessa conferência, desse congresso, no ano em que celebramos o 5º centenário da Reforma, é justamente dialogar com a nossa tradição, com o nosso passado, não naquela perspectiva de antiquário, mas na perspectiva de, repito, aprender, até para nos posicionarmos diante dos desafios do presente e também dos desafios futuros. De modo que eu espero nessa reflexão, que será breve, a instruir, encorajar os irmãos a continuar aprendendo com a história da igreja. Qual o ponto aqui? Nós somos parte de uma geração que, por variadas razões, não tem buscado aprender com a história. Nós somos muito influenciados, a igreja e a sociedade também, por uma heresia que causou muitos danos à igreja nos primeiros séculos e que continua presente, e alguns a chamam de neognosticismo. E esse gnosticismo complexo, multifacetado, ele tem, entre outras manifestações, esse desprezo pela história. E nós brasileiros, de um modo geral, observe, não é apenas a igreja, nós brasileiros, via de regra, nós não apreciamos a história. Se eu perguntasse aos irmãos aqui quem foi José de Bonifácio, quem poderia fazer aqui uma síntese de José de Bonifácio? Foi simplesmente um dos maiores homens da história desse país. E nós não sabemos nada sobre ele. Isso se dá por várias razões. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é justamente esse. Nós não nascemos ontem como igreja. Nós temos uma história, nós temos uma tradição. E curiosamente, e foi muito boa a palavra do Jonas, sobretudo na sexta-feira, longe de idealizar, romantizar a reforma, nós precisamos conhecer não apenas o que aconteceu no século XVI, mas o que tem acontecido ao longo de toda a história nessa obra de Deus. A igreja não nasceu no século XVI, ela não nasceu com os reformadores, mas nós podemos dialogar com aquele período rico da história da igreja, em que tantas coisas boas aconteceram e que nós podemos aprender, repito, tanto com os acertos quanto com os desacertos. A grande questão é que a ignorância, via de regra, ela é sempre o combustível da presunção. E as pessoas, por desconhecer, elas fazem todo tipo de juízo. É possível que alguém esteja perguntando, por exemplo, pastor, o senhor não deveria abrir a Bíblia, pegar um texto e fazer uma exposição bíblica, ao invés de ficar falando de reforma, citando homens, ao invés de dar glória a Deus? Esse tipo de raciocínio, pobre, medíocre, orgulhoso, jactancioso, sectário, é fruto do espírito da época. Quando você abre a Bíblia para ler um texto, você tem que entender o seguinte: antes de você, gente melhor do que você, gente que amava o Senhor mais do que você, gente mais inteligente do que você, gente que se dedicava mais aos estudos das Escrituras do que você, leu e pregou sobre esse texto. De modo que é um sinal de humildade, de bom senso, olhar para trás e ver o que essas pessoas disseram, o que eles ensinaram, como é que eles responderam aos desafios do seu tempo. Isso é humildade. A tradição cristã, ela não está sobre as Escrituras, ela está debaixo da autoridade das Escrituras, mas ela não deve ser desprezada. Repito, a gente precisa dialogar com a história. Eu queria apresentar alguns princípios aos irmãos, mas antes disso, lembrando da palavra do profeta Ageu, considerai o vosso passado, eu queria ainda, à guisa de introdução, sugerir aos irmãos algumas razões pelas quais nós devemos considerar o nosso passado, a nossa tradição enquanto igreja cristã. Primeiro, para entender o presente e discernir o futuro. Por que razão no Brasil, por exemplo, você tem
tantas comunidades, tantas instituições que têm o nome de igreja, a placa de igreja, o perfil de igreja, o vocabulário de igreja, e a despeito disso, todo santo domingo, e algumas igrejas, todo santo dia, sonegam o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo adições, subtrações, torcendo a verdade, enganando as pessoas, homens de mau caráter, por torpe ganância, enriquecendo a si mesmo, construindo impérios em nome da fé, e porque é um contingente expressivo de pessoas lá todo dia, nesses lugares. Por que isso se dá? Porque quando você não tem conhecimento da verdade, você se torna vulnerável ao erro, vulnerável à mentira. De modo que quando a gente busca aprender com o passado, numa época em que também se vendiam hóstias consagradas, suposto leite da Virgem Maria, cera do ouvido de Adão, coisas do tipo absurdas, bizarras. Você fala, que absurdo, como é que as pessoas creem nisso? Da mesma maneira como alguém acredita que um lenço ungido vai fazer proezas, milagres na sua casa. Ignorância, o véu sobre a mente. O profeta Jeremias, no capítulo 6, ele diz assim: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos nos bons caminhos. Jeremias está exortando o povo a olhar, considerar a história, ponde-vos à margem do caminho, buscai as veredas antigas. Antes de existir Igreja Batista, sempre houve a Igreja de Jesus Cristo. Nós somos uma denominação histórica que está vinculada ao protestantismo histórico, que tem suas raízes lá atrás, em Jerusalém. Não nascemos no século XVII, nem no século XVI, nascemos lá, num túmulo vazio na cidade de Jerusalém. Os antigos diziam, se vir mais longe é por estar sobre os ombros dos gigantes. De modo que a gente precisa olhar para a história para discernir o presente e caminhar no futuro. Vejam, por exemplo, as diferenças litúrgicas que nós temos na história da igreja, na vida da igreja cristã. Como é que isso pode ser compreendido? Dialogando com a história. Nós temos ouvido, por exemplo, noticiários constantes, embora sempre falseados por uma mídia que está sempre na contramão do Evangelho, mas temos ouvido falar sobre atentados contra a igreja cópita. Eu te pergunto, o que é a igreja cópita? Quem são esses mais de 9 milhões de cristãos no Egito? 10% da população egípcia, um país declaradamente muçulmano, é cristã. E todo dia tem gente explodindo bomba, matando cristãos, estuprando mulheres, violentando crianças. Quem são esses nossos irmãos? Por que eles são chamados de cóptas? Uma igreja que nasceu lá atrás, no 5º século, e a despeito de serem duramente perseguidos, não abandonam a fé. 9 milhões de cristãos. Quem são eles? Nós precisamos conhecer essa história para nos posicionar diante dos desafios que estão diante de nós. Pois bem, segundo, nós precisamos considerar a história para servir, porque ela nos serve de força motivadora. Nada ou ninguém, ao longo desses séculos, conseguiu destruir a igreja de Jesus Cristo. A palavra do Senhor foi, edificarei a minha igreja. E o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque é dele a igreja, comprada com seu sangue, nada ou ninguém jamais poderá destruí-la. Leia as páginas da história. Impérios quiseram destruí-la. Regimes totalitários quiseram destruí-la. Por vezes ela foi cooptada, ludibriada, tornou-se amiga do mundo, foi corrompida, mas ela permanece. Por que permanece? Porque não é sua, não é minha, não é nossa, é de Cristo. Nós somos apenas um povo que tem início e fim. Pessoalmente, nós somos, como o texto que nós lemos inicialmente, somos um sopro, uma neblina. A igreja existia antes de você e ela vai continuar existindo depois que você partir daqui para a eternidade. Então nós precisamos considerar isso, que a igreja de Jesus Cristo, ela é dele e ele é quem a sustenta. E quando a gente contempla a história da igreja, nós nos encorajamos, sentimos-nos encorajados a continuar, porque o Senhor há de preservar o seu povo. É ele quem sustenta a igreja, a despeito de toda perseguição. Um historiador da igreja disse, quem estiver preocupado com o futuro da igreja nos países onde ela é perseguida, ficará mais esperançoso à medida que perceber a indestrutibilidade da igreja em tempos passados. Nem a perseguição externa, nem a incredulidade interna
nem a teologia falsa conseguem resistir à força perene da renovação que se observa na história dos avivamentos. Olhamos a igreja moribunda, semi-morta, cheia de heresias, pecados mais graves possíveis, perseguida, alguém fala assim, vai acabar. Aí vem o Espírito do Senhor, sopra sobre a igreja, ela é renovada, ela consegue se erguer e continuar cumprindo a sua vocação de ser luz do mundo e sal da terra, razão pela qual fica evidente que a igreja não é obra humana, é obra divina. Os apologetas sugerem que um dos argumentos em favor da existência de Deus é a existência da igreja. A igreja é um milagre, meus irmãos. A igreja é um milagre. E quando a gente estuda a história da igreja, nós somos encorajados a perseverar no caminho. Terceiro, por que estudar? Para descansar na providência. O Deus do passado é o Deus do presente e o Deus do futuro. Se você abrir sua Bíblia no Saltério, você vai encontrar textos tais como: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que fez. Ele é Senhor da história. Que maravilha poder descansar na providência. Saber que a nossa vida está nas mãos dele, saber que a igreja pertence a ele. Veja, por exemplo, nós batistas, que somos herdeiros de uma riquíssima tradição. Como surge o povo batista? Surge do movimento separatista na Inglaterra, saindo de dentro da igreja anglicana, recebendo influências de vários outros movimentos, dentre os quais o movimento anabatista também. Um grupo está sendo perseguido, vai para a Holanda, começa ali a primeira igreja batista na história, na Holanda, voltam para a Inglaterra, eclode uma nova perseguição, eles atravessam o Atlântico, vão para os Estados Unidos, lá se fortalece, se torna a maior denominação histórica dos Estados Unidos da América, sobretudo no Sul. Século XIX, jovens ouvindo o chamamento para sair para as nações pregar o evangelho, se dispõem a vir para o Brasil. Jovens, a maioria deles, quando aqui chegaram, não tinham 25 anos de idade, não falavam uma palavra de português. Vieram para o Brasil numa época que nós éramos aqui uma grande fazenda de café, na região sudeste. E aqui chegaram, estabeleceram igrejas, pregaram o evangelho, e hoje nós somos um expressivo número de homens e mulheres espalhados no Brasil inteiro. Veja o mosaico da providência trabalhando. E como tudo isso aconteceu? Numa ilhazinha, no Reino Unido, lá na Inglaterra. Como Deus da sua providência trabalha na história da igreja. Uma das coisas que torna o estudo da história da igreja cristã uma inspiração é que ele nos convence de que Deus está realmente operando a salvação do gênero humano no mundo em que vivemos. Deus está trabalhando, irmãos. Podemos descansar na sua providência. O profeta disse que o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Estas são algumas razões pelas quais você precisa conhecer a história da igreja cristã. Repito, não apenas com aquela perspectiva de antiquário, como um hobby, mas como alguém que investiga os atos redentivos de Deus na história e aprende com o que Deus fez, com os acertos dos seus servos e também com as nódoas das suas biografias. Feitas essas considerações, eu queria apresentar, irmãos, alguns princípios e dialogar, em particular, com a vida de um desses reformadores, o Martinho Lutero. Alguns princípios, algumas verdades sobre a reforma do século XVI. Primeiro, Deus é soberano e conduz a história. Isso é interessante. 73 anos antes de Lutero nascer, ouçam, 73 anos antes de Lutero nascer, um homem chamado Jan Hus, na Boêmia, onde hoje fica a República Tcheca, sacerdote católico, ele foi excomungado e subsequentemente condenado por heresia e queimado vivo numa fogueira, numa praça pública em Praga, na Cidade Velha. Ele é chamado de precursor da reforma. Um homem notável, ainda hoje é chamado de herói nacional da República Tcheca. Se um dia você tiver a possibilidade de conhecer aquele país, você vai ver que todo cidadão da República Tcheca reconhece o caráter distintivo desse homem, um notável servo de Deus. Quando ele comparece num concílio de Constança, no 15º século, ele vai com salvo-conduto. Ele vai apresentar suas teses, ele vai apresentar seus argumentos, ele vai apresentar os motivos pelos quais ele estava contestando certas práticas e doutrinas da igreja. Mas quem está presidindo aquele concílio, além de algumas autoridades romanas, é o imperador chamado Sigismundo, que a gente pode chamar de Sujusmundo, que a despeito dele ter um habeas corpus, o sentenciou à prisão e em seguida à fogueira.
não respeitando um acordo que havia sido feito. E quando ele está na pira, e o fogo começa a subir, ele diz algumas coisas, entre as quais diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Morreu clamando a misericórdia de Cristo. Ainda lá no tribunal, naquele tribunal eivado de erros, ele lançou o que alguns historiadores chamam de uma profecia. Ele disse assim: ouçam, vocês hoje estão queimando um ganso, porque a palavra hus significa ganso na língua. Mas dentro de um século, encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Exatamente 103 anos depois, Lutero estava fixando nas portas do castelo de Wittenberg as chamadas 95 teses, os Disputatium, como ontem foi dito aqui. Aquelas argumentações em favor ou contra as indulgências. Isso não é interessante? É acaso? É um acidente? Por que se deu isso? Lutero nasceu em 1483, numa cidadezinha pequena, no dia 10 de novembro, Eisleben, uma cidade relativamente perto de onde no futuro ele ia trabalhar. Ele nasceu lá e morreu nessa cidadezinha chamada Eisleben, na Turíngia, na Alemanha. Ele é filho de camponeses católicos, pessoas simples, muito simples. E o seu pai então muda para uma cidade menor ainda também, mas que havia uma possibilidade de crescimento econômico. Ele começa a trabalhar com mineração. Então, à medida que ele vai ganhando algum recurso, qual é a mentalidade de um pai sábio? Eu preciso oferecer aos meus filhos uma melhor condição. Então, o pai dele sonha, objetiva que ele tenha uma boa formação, e ele começa então a estudar. Aos 5 anos, ele começa a estudar latim, a língua dos catedráticos, a língua da universidade, aos 5 anos de idade, 1488. Aos 14 anos, ele vai estudar na escola latina dos irmãos da vida comum. E observe a providência trabalhando na vida desse rapaz. 1501, ele entra na Universidade de Erfurt, estuda artes liberais, o trivium, o quadrivium, e vai se formando ali. Aos 18 anos, ele já é bacharel em artes. Ele já tem um conhecimento notável das mais variados campos do saber. E no dia 1505, no dia 7 de janeiro, ele agora já é mestre em artes. Observe que coisa interessante. Tem aquele fenômeno da tempestade, quando ele está indo para uma cidade, ele é atormentado pelos raios que caem, ele faz uma promessa para Santa Ana, ele é católico, devoto, e então, contrariando a vontade do pai, ele ingressa num mosteiro agostiniano em Erfurt e começa então a se dedicar ao trabalho como sacerdote. Primeiro ele é ordenado diácono, em seguida sacerdote, realiza sua primeira sua primeira missa, no dia 3 de abril, aos 25 anos, e segue seus estudos. 1508, Lutero vai para Wittenberg para dar sequência aos estudos, não apenas na área de artes, onde ele já era professor, mas na área de estudos teológicos. E segue, estudando, e aos 29 anos, ele agora é doutor nas Sagradas Escrituras. Volta para Erfurt, mas efetivamente se estabelece em Wittenberg a convite do príncipe Frederico Sábio e por encorajamento do doutor Staupitz. Então ele está para lá. E ali ele começa a estudar as Escrituras para ensinar. E como nós vimos, ele estudou e ensinou vários livros da Bíblia. Eu percebo aqui os sinais da providência agindo na história. Como nós vamos ver ao final dessa reflexão, ele era um homem com nódoas na sua biografia. Ele mesmo reconhecia, ele era um pecador. Há situações na vida dele, na sua história, que fala assim, caramba, como foi possível esse homem fazer tal coisa? Era um pecador. Mas Deus tem usado pecadores ao longo da história, basta observar a sua vida. Ou não? Você acha que é melhor do que Lutero? Eu costumo dizer assim, geralmente quando alguém pergunta assim, não, mas esses homens fizeram isso, fizeram aquilo, eu falo assim, olha só, se o raciocínio for nessa direção, eu vou sugerir que você pegue uma tesoura bem boa, bem amolada, e rasgue, corte pelo menos aí mais da metade dos livros dos Salmos. Por quê? Porque mais da metade dos Salmos foi escrito por Davi. E quem foi o rei Davi? O homem segundo o coração de Deus. Sim, mas também esse homem segundo o coração de Deus, adúltero e assassino. A questão é, um ponto, uma nódoa, uma fraqueza na história de uma pessoa não diminui o que Deus fez nele e através dele. E certamente a providência de Deus está em curso na história e trabalhando. Quando as pessoas dizem assim, mas nós batistas nós temos relação com o protestantismo. E no futuro próximo eu quero fazer uma exposição aqui somente sobre isso, a relação entre os batistas e o protestantismo. Mas basta observar. Você abre a sua Bíblia
nós temos hoje variadas Bíblias, versões, traduções. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, a versão de João Ferreira de Almeida, que é a primeira, quem foi João Ferreira de Almeida? Um pastor holandês reformado, convertido à fé cristã, e que aos 17 anos, com toda essa história, com toda essa sombra de grandes testemunhas, quis traduzir a Bíblia para o português, que era seu idioma original. Ele era português. Então, se converte à fé cristã, o meu povo precisa dessa Bíblia, no seu idioma. Ele começa a traduzir a Bíblia para o português. Se hoje você tem uma Bíblia em português, você deve isso a um cristão reformado. Seja grato. O indivíduo vem à ceia, celebração da ceia. Inclusive tem a ceia que vai ser no dia 18 de junho, à noite. Estão convidados. Você pega o pão, pega o cálice, dá graça a Deus e participa desse memorial. Você tem que agradecer a Deus pela vida dos reformadores. Por quê? Ainda hoje, tal como era nos dias de Lutero, por variadas razões, havia uma tradição que somente o clérigo comia o pão e bebia o cálice. As pessoas só a hóstia, o pão. Os reformadores, não. A Bíblia diz o quê? 1 Coríntios 11. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei-se em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, disse: o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Fazer até que ele venha. O pão e o cálice. Foi restaurado. Você hoje coma do pão e bebe do cálice do Senhor, graças a essa obra que foi feita lá atrás, no século XVI. O púlpito. Não havia púlpito no centro, havia um altar. O púlpito no centro é uma herança protestante, de modo que a gente precisa reconhecer essas coisas com gratidão, a despeito das fraquezas que houve, certamente Deus os usou poderosamente. Segundo, além de Deus ser soberano, Deus é sábio e preserva um remanescente fiel. Existe uma expressão que jamais deveríamos usar. Eu já me arrependi das vezes que usei, por ignorância, há muito tempo. A expressão cunhada pelos iluministas no século XVIII é idade das trevas, pressupondo que o que ficou para trás, trevas, daqui para frente, luz. Um argumento jactancioso, orgulhoso por demais. E, de fato, houve um processo de degradação moral na Idade Média, em muitos aspectos. Quem conhece, por exemplo, a família Borgias, um período trevoso para o papado, período mais tenebroso do ponto de vista moral, sabe que houve degradação moral e espiritual, não podemos tapar o sol com a peneira. Mas, observe, a igreja não nasceu no século XVI. Deus, na sua sabedoria, sempre preservou um remanescente fiel. Sempre houve cristãos genuínos, sempre houve cristãos que amavam o Senhor, sempre houve gente buscando viver para a glória de Deus, sempre houve gente piedosa, sempre houve gente que foi salva pelo Evangelho da Graça, sempre houve gente que foi alcançada pelo Espírito Santo do Senhor. Ou seja, Deus é sábio e sempre preserva um remanescente fiel. Você pega, por exemplo, nos dias de Ambrósio, o grande pregador de Milão, uma das maiores autoridades da igreja antiga, o homem que batizou Agostinho e seu filho Adeodato. Ambrósio soube que o imperador Teodósio I, que foi o homem quem oficializou o cristianismo com religião do Estado, não foi Constantino. Constantino apenas emitiu o Edito de Milão e foi batizado no leito de morte por um herege, um ariano. Então, outro problema. Mas a questão, portanto, passa a ser esta. Ambrósio, ele é uma das maiores autoridades da igreja antiga, ele é informado que Teodósio havia sacrificado vários tessalonicenses que haviam se levantado contra o império, na região de Tessalônica. O império está com uma sede administrativa em Milão, que é a principal cidade da Itália naquele momento. Não é? E aí, quando Teodósio quer entrar na igreja, participar do culto e tomar da ceia, o imperador se interpõe, o pregador, o Ambrósio, você não vai entrar e você não vai tomar da ceia até que se arrependa publicamente. Que autoridade, hein? Botar o dedo na cara do imperador romano e falar: se arrependa antes de participar da ceia. Ou seja, não é apenas trevas, não é apenas nódoas, não é apenas degradação. Sempre houve homens sérios, fortes, comprometidos com o evangelho em todo o decurso da história. O profeta Elias, por exemplo, no momento de fraqueza, disse assim para Deus: Senhor, fiquei só. Aquela síndrome, né? Só eu, Pai. Ainda há pouco o irmão deu um testemunho aqui, eu pensei que eu era o único. Não, meu irmão, você não é o único, não. Tem muita gente em todo lugar buscando servir a Deus com integridade e descansar somente no evangelho.
Então ele diz, o Elias, o profeta, eu fiquei só, e qual a resposta de Deus? Ô coitado, ouça. Deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobrarão a Baal, e toda boca que não o beijou. O Senhor diz, não, eu preservei 7.000. Deus é quem preserva o remanescente fiel. Então, sempre houve um remanescente fiel. E se a igreja, em qualquer lugar do planeta, ela se extraviar, tenho certeza que ali o Senhor preservará um remanescente fiel. Por quê? Ele é sábio. Ele preserva um povo para continuar conduzindo a tocha do evangelho até a consumação do seu reino. Terceiro, Deus é gracioso e reforma a sua igreja. É graça, é muita graça. O Lutero, em um dos seus escritos, ele comparou a igreja a um navio. O navio, disse ele, de tempos em tempos, ele tem que ser levado ao porto, ao cais. Ele é erguido e é feito um trabalho de manutenção, é feita uma reforma. Ele diz que algumas cracas são raspadas do casco do navio, é feita uma manutenção nele, para que, voltando ao mar, ele possa cumprir a sua vocação, que é navegar com a velocidade que se espera do navio. Então ele diz que Deus, de tempos em tempo, traz a igreja para o porto, traz a igreja para o cais, ergue e começa a reformá-la. Para quê? Para que a igreja cumpra a sua vocação, volte ao mar e siga o seu ministério. No século seguinte, no século XVII, um homem chamado Boétius, ele cunhou essa expressão, igreja reformada sempre reformando, no sentido de que essa obra nunca será completa, é sempre processual, estamos em contínua jornada. 1517, quando Lutero afixa na porta do castelo, lateral, na porta norte do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg, ele então está dando sinais ali de que está descontente com o que está acontecendo. Ele, naquele período que passou estudando as Escrituras para pregar, ele leu os Salmos, pregou os Salmos, leu Romanos, pregou Romanos, leu Gálatas, pregou Gálatas, leu Hebreus e pregou a carta aos Hebreus. E Lutero está indignado com o que ele está vendo, conforme nós vimos, a questão das indulgências, que na verdade é basicamente a compra do perdão. A tese 54 de Martinho Lutero, basicamente ela vai dizer, se você fizer uma leitura, isso tem fácil na internet, Lutero está criticando e afirmando que nem se o Papa quisesse empenhar a própria alma, ele não poderia salvar ninguém, muito menos um documento comprado por um valor. E só para vocês terem uma ideia, porque as pessoas não podiam comprar, valia 10 florins. Era como se fosse o trabalho de 15 dias, aquela mais simples indulgência. As pessoas pobres, e boa parte das pessoas eram muito pobres, elas não tinham condição de comprar. E aqueles que podiam, faziam essa barganha. Realmente um problema sério. Lutero, então, afixa essas teses nas portas do castelo. Em 1518, ele vai para Heidelberg, que era um centro interessante, onde havia vários agostinianos ali. Ele apresenta suas teses, ele recebe apoio dos monges agostinianos, nessa disputa de Heidelberg. Mas lá também, nessa mesma cidade, nessa mesma região, ele tem um debate com o Caetano, que foi, naquele momento, o maior especialista em Tomás de Aquino, e um detalhe, foi a primeira pessoa na história que conseguiu completar um comentário da súmula teológica. Súmula teológica, que no Concílio de Trento, a Igreja Católica colocou ao lado da Bíblia e disse, a súmula de Tomás de Aquino e a Bíblia para nós têm a mesma autoridade. Ele é o doutor evangélico para a Igreja Romana, Tomás de Aquino. Então ele é apresentado lá, defende as suas posições, não chegam num acordo, e como nós ouvimos aqui, o que lhe foi oferecido foi retratação, prisão ou fogueira. Ele foge de lá, volta para Wittenberg e ele recebe uma bula papal. Essa bula papal foi emitida no dia 10 de outubro. A bula papal diz, levanta-te, Senhor, exsurge Domini. E então o Papa dá 60 dias para ele se retratar. Ele recebeu no dia 10 de outubro e tinha 60 dias. E eu imagino que ele era um cara muito marrento. Eu imagino. Um alemão esquisito. Porque ele recebe uma bula dizendo, você tem 60 dias para se arrepender. 60 dias depois, exatamente no dia 10 de dezembro, o que é que ele faz? Faz um churrasco com a bula. Bota aí. Traz aí a comida. Vamos. Queima a bula na praça pública, exatamente no prazo final. Ele está provocando. Ele está dizendo, não vou me retratar, porque o que tem em questão aqui não é simplesmente o sistema de indulgência, mas é a suposta autoridade papal. Ele não reconhece mais. Daí para frente, todos os reformadores vão se dirigir ao Papa com expressões muito duras,
vamos chamar de papistas, sonegadores, usurpadores, porque eles se chamavam de vigários de Cristo, né? Não, vocês não são representantes de Cristo, vocês são representantes do diabo, que estão negando o evangelho para as pessoas. Eles vão ter sérios embates. E Lutero, então, começa a escrever, a partir de então, algumas obras interessantes, 4 delas. Das boas obras, a nobreza cristã da nação alemã para a reforma do Estado, uma crítica violenta ao sistema papal. Ele escreve Prelúdios sobre o cativeiro babilônico da igreja. Por que cativeiro babilônico da igreja? Ele está criticando o sistema sacramental. Como é que vocês estão negando o cálice para as pessoas, na ceia? Ele escreve da liberdade do cristão, e ele advoga que o cristão tem liberdade para ler e interpretar as Escrituras. O sacerdócio universal dos crentes, que faz parte do documento dos batistas, princípios dos batistas, a livre consciência, o livre exame das Escrituras, o sacerdócio universal. E então, quando ele vai a Worms, em 1521, na presença do recém-eleito Carlos V, imperador católico espanhol, ele está lá assistindo o debate entre Lutero e Eck. E Lutero, então, é convocado a refutar, ou melhor, abandonar, retratar-se. E Lutero, então, conhece as seguintes expressões. Ouça, ele diz a seguinte palavra: que se me convençam mediante o testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos, pelos textos das Sagradas Escrituras que citei. Estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso, não posso nem quero retratar-me de nada, porque não é certo ir contra a consciência, nem seguro, nem saudável. Ele então se posiciona firmemente e aí foge de Worms para não ter o mesmo destino do seu pré-reformador, o John Huss, e ele então volta para Wittenberg, e no meio do caminho ele é sequestrado, numa história interessante que eu vou contar para vocês. Então esse é o ponto. Deus, ele é gracioso, ele é soberano, ele conduz a história, realmente ele tem o controle de todas as coisas. É ele que reforma e preserva a sua igreja. Uma quinta lição: a Bíblia é o fundamento supremo de toda a crença e prática cristã. O povo deve ter acesso ao conteúdo da Bíblia em seu idioma. Embora o resgate da reforma tenha sido o resgate do Evangelho, resgatar esse Evangelho estava também associado a valorizar as Escrituras no seu idioma, no idioma das pessoas. E isso já era um trabalho que já estava sendo feito, por exemplo, por Wycliffe, que foi outro que foi duramente perseguido pela igreja, mas não conseguiram matá-lo porque ele era um catedrático, respeitadíssimo em Oxford, um inglês. A igreja o odiava por suas posições e pela sua intenção de traduzir a Bíblia para a língua inglesa, um trabalho que só foi concluído mais tarde por William Tyndale. E ele disse assim: os ingleses aprendem a lei de Cristo melhor em inglês. Olha, é óbvio. Moisés ouviu a lei de Deus em sua própria língua, e assim fizeram os apóstolos de Cristo. Então, é natural que as pessoas leiam a Bíblia no seu idioma. Ele começou a empreender essa obra de tradução. Observe, quando Lutero foge, então, para Wittenberg e é capturado a mando de Frederico o Sábio, ele não sabe o que está acontecendo. Parece um filme assim, de Hollywood, né? O cara está voltando, de repente a pessoa sequestra, né? Homem assim, encapuzado, coloca num cavalo, não sei se foi no Honda Civic, mas enfim, 153 cavalos, Juarez? Só sei que ele subiu, então, a montanha do castelo de Wartburg e lá ficou 10 meses, com o codinome Cavalheiro Jorge, escondido, recluso. E o mundo está em polvorosa. E lá aquele homem fica, recluso para preservar a própria vida. E ele começa a fazer um trabalho, não ficou lá ocioso no WhatsApp, Facebook o dia inteiro. O que ele ficou fazendo? Entre outras coisas, trabalhando e trabalhando muito. Ele traduziu 500 palavras por dia. O indivíduo, em 10 meses, conseguiu traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, em 10 meses. Uma obra impressionante. A obra foi concluída total em 1534, né, tempos depois, e foi uma obra primorosa. Como nós ouvimos aqui, foi essa gramática, essa parte da tradução da Bíblia para o alemão que preservou a língua alemã. É realmente uma coisa interessante. E nós devemos ser gratos a Deus, porque se nós temos hoje Bíblia no vernáculo, a Bíblia no nosso próprio idioma, nós devemos a esses homens que entenderam essa coisa mais básica. Você vai entender, se você é brasileiro, melhor as Escrituras no português.
Então não podemos sonegar a Bíblia às pessoas. Então valorize as Escrituras, valorize a palavra de Deus. Busque encontrar o Evangelho de Gênesis e Apocalipse e reconheça que isso foi possível porque homens deram a sua vida, seu labor, a providência os favoreceu, de modo que eles eram realmente especialistas nas línguas originais, no latim, e fizeram uma obra notável que custou tempo, que custou suor, custou lágrimas, e para muitos deles custou a própria vida. Caminhando para o final. A justificação pela graça mediante a fé é uma sinopse do Evangelho. Outra coisa interessante. A justificação pela graça, sim, é a sinopse do Evangelho. Em 1512, quando Lutero se torna doutor em teologia, aos 29 anos, doutor em teologia, ele então é convidado para assumir a cátedra de Sagradas Escrituras em Wittenberg. A universidade tinha sido recém-fundada, ela foi fundada em 1502. Tinha 4 grandes centros universitários. Colônia, você tinha Erfurt, que é onde ele tinha estudado também algumas preparatórias, digamos assim, as línguas trivium e quadrivium. Você tinha Heidelberg e agora Wittenberg, um centro universitário fundado por Frederico. E quando ele vai para Wittenberg, ele então começa nesse período de 1517, basicamente, 1512 a 1517, 5 anos estudando as Escrituras e pregando. Repito, pregou Salmos, pregou Romanos, pregou Gálatas, pregou Hebreus. Só que, quando ele está estudando a carta aos Romanos, teve um verso que ele mesmo diz, foram os portões do céu abertos para mim. Qual foi o verso? Está aqui. Está no seu boletim. Não sabe não? Pega lá. Foi lido hoje pela manhã. Romanos 1,17. Este foi o verso que o Espírito Santo usou para iluminar a mente daquele homem. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Um texto que Paulo cita do profeta Abacuque. E o que é que Lutero percebeu aqui? Ele chega a dizer, em alguns momentos, que ele odiava a Deus. Por quê? Ele tinha uma visão de um Deus autoritário, despótico, tirânico, que exigia dos homens o cumprimento da lei, mas não lhes dava as condições de cumprir a lei. Então ele estava sempre atormentado pela culpa. Como agradar a Deus? E ele vai para o monastério, como a maioria dos que lá foram, numa tentativa de fazer alguma coisa para agradar a Deus, para sair debaixo dessa ira, deste Deus que está sempre irado contra pecadores. Então a palavra justiça evocava isso. Você tem que ser muito bom para ser aceito. Você não pode errar, você não pode pecar. Ele então estava sempre opresso pela lei. E agora, nesse período de estudos, ele olha para esse texto e descobre o seguinte, que essa justiça não diz respeito ao que você conquista, mas um dom de Deus, visto que a justiça de Deus, a justiça que Deus nos dá, se revela no Evangelho. É o que Cristo fez que nos salva, não é o que nós fazemos. Paulo chega a falar de dom da justiça, um presente que Deus nos dá, se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá por fé. E viver por fé não é, meus irmãos, está desempregado, depender de Deus todo dia, fala assim, como é que vai ser hoje? Eu já vi muito isso, o indivíduo está desempregado, alguém diz, agora você está vendo pela fé. Quem não vive pela fé está perdido. Você pode ter contra-cheque e não ter. Se você não vive pela fé, você está perdido. Paulo chega a dizer aos Romanos que tudo que não procede da fé é pecado. Fé é esta confiança em Deus. E ele chega a dizer sobre este verso, que é o resumo de toda a doutrina cristã, o artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. Uma igreja que não prega a salvação pela graça somente, a salvação pela graça mediante a fé, ela está perdida. E ele chega a dizer, ouça um testemunho dele, estou caminhando para o final. Comecei a entender que a justiça de Deus significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus. Isto é, pela fé. É isso que significa. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, uma justiça passiva, com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito. Aquele que pela fé, o justo viverá. Aqui eu senti que estava nascendo completamente, de novo, e havia entrado no próprio paraíso através dos portões abertos. Ele descobriu que Deus nos aceita não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. É a redescoberta do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, isso não vai te justificar diante de Deus, não é por obras da lei. A boa notícia do Evangelho é que Cristo já fez tudo, tudo está consumado.
Ele pagou a nossa dívida, não há mais nada contra nós. Aquele que está em Cristo é nova criatura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E mais do que isso, além de não ter mais dívida contra nós, vejam que coisa maravilhosa. Ele obedeceu perfeitamente à lei. O único ser humano que cumpriu a lei de Deus, Jesus Cristo, que amou a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Resumo da lei. E ao cumprir a lei perfeitamente, ele é o único ser chamado justo, Jesus. Ele é o único que tem justiça. E agora, quem confia nele, recebe o dom da justiça. Ele é revestido deste manto de justiça, de modo que quando comparecermos diante de Deus, não haverá mais dívida, mas haverá um crédito maravilhoso. Sobre você está a justiça de Jesus Cristo. Isso é libertador, isso é o Evangelho. E é justamente este Evangelho que as pessoas tinham perdido de vista, que tinha escorrido pelos dedos dos teólogos, e que o povo não conhecia, e por isso vivia opresso buscando comprar o perdão de Deus mediante pagamento, que é um insulto completo. Até 54 diz assim, observe, lá naquelas 95 a 54 diz assim: esperar ser salvo mediante breves de indulgência é vaidade e mentira. Mesmo se o comissário de indulgências e o próprio Papa oferecessem sua alma como garantia, é mentira. Ninguém compra o perdão de Deus. Pedro disse assim: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram libertados do vosso fútil procedimento, mas como o precioso sangue de Cristo, antes dos tempos eternos, manifestado agora para nossa alegria. Que maravilha. Na visão católica de salvação, a fé é infundida. Para o protestante, ela é imputada. Isso faz toda a diferença. É o que nos distingue na soteriologia reformada para o catolicismo. Infundida porque para os católicos romanos, que está lá na documentação, nas doutrinas, no catecismo, no verbum Dei da igreja romana, graça é o pó mágico que Deus joga sobre o indivíduo. Infundido então esse pó mágico. O habilita para que agora ele pratique boas obras e então, talvez, seja salvo. É graça mais obras, graça mais penitência, graça mais promessas, graça mais isso, mais aquilo outro. No Evangelho de nosso bendito Senhor, nessa gloriosa doutrina que os reformadores resgataram, é graça somente. É confiar em Cristo como aquele ladrão ao lado da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem fez o quê para ser salvo? Foi batizado? Frequentou a igreja? Deu dízimo? O que ele fez para ser salvo? Suplicou misericórdia. E o que ele recebeu? Misericórdia. Foi salvo pela obra de Jesus Cristo. Portanto, é uma salvação monergística. É obra de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação na visão reformada tem uma base, uma causa, um meio e um fim. Base da salvação, cruz de Cristo, que nós devemos cantar todo dia, o dia todo. E quem não gostar disso tem que procurar outra fé. A base da salvação é a cruz de Cristo, a gloriosa cruz que Paulo diz: não me glorie em outra coisa, exceto na cruz de meu bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. A causa da salvação, graça. O que motivou Deus a fazer isso foi graça. Não foi uma fé prevista, não, eu vou escolher aquele rapaz ali, porque no futuro acho que ele vai ser uma boa pessoa. Graça, amor aos que não merecem. O meio, a fé. A mão vazia do mendigo que abre a mão para receber o pão do Deus gracioso. Fé é o instrumento, a causa instrumental. E o fim último de tudo isso, a glória de Deus. A glória de Deus. Imediatamente, salvos pela graça para as boas obras. Mostrar ao mundo que o Evangelho não é firula filosófica, que o Evangelho é poder de Deus, transformando pecadores, tornando-os mais humanos, mais gentis, mais bondosos, mais misericordiosos, mais perdoadores, mais parecidos com Cristo. E no futuro, quando essa obra for concluída, definitivamente, quando o reino for consumado, diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 7, seremos apresentados como suprema riqueza da sua graça. Deus vai apresentar a igreja a todo o universo, diante de anjos, milícias celestiais. Aqui está a igreja, restaurada pelo poder do Evangelho. Deus será glorificado, é a glória do nome dele que está em jogo. E ele fará isso, irmãos. Nós seremos exibidos, no bom sentido, exibidos como supremos troféus da graça. Onde o pecado arruinou, Deus foi lá com a sua graça e restaurou por meio do seu Filho. E por fim, você não pode sair daqui sem saber disso. Deus usa vasos de barro. Na igreja não tem herói,
tem vaso de barro. Nenhum dos reformadores se apresentou como homens perfeitos, pelo contrário, miseráveis. Nós não precisamos divinizar homens nem demonizá-los, isso é infantilidade. São homens de carne e osso. Tinha fraquezas, uns mais, outros menos, mas eram homens usados por Deus. Paulo diz isso claramente, que Deus depositou o tesouro do evangelho em vaso de barro. E quando a gente coloca a nossa esperança nos homens, e quando os homens tropeçam, a gente tropeça junto. Mas as fraquezas deles não devem nos desestimular, muito pelo contrário. Nós devemos tomar essa atitude sábia. Acertou? Vou imitar nisso. Errou nisso? Opa, vou tomar cuidado. Uma sabedoria no lidar com isso. Para mostrar para vocês apenas 3 nodos de Lutero. Falta de paciência e misericórdia com os camponeses, que é uma nódoa na vida dele, e muita gente o acusa de ser praticamente aquele que deu a chancela para o massacre dos camponeses, um momento triste na Alemanha. Ele não disse, vai lá e façam isso, não disse para os príncipes, mas os seus escritos, em um determinado momento, quando ele perdeu a paciência pelo espírito revolucionário de vários movimentos na Alemanha, de alguma forma, ele foi implicado naquele massacre contra os camponeses alemães. Segundo, intolerância com Zwinglio no colóquio de Magdeburgo, quando os dois estão sentados à mesa tentando fazer um acordo em relação às doutrinas. E no último ponto, a questão das ceias, discutem, um vai para um lado, vai para outro, e no leito de morte se arrependem. Ou seja, que coisa triste. 2 homens de Deus, no momento que deveriam estar juntos pela causa do evangelho, discutem, brigam, por causa de um ponto da teologia, a questão da ceia. Mas isso é novo? Não. Paulo e Barnabé não discutiram? Meu irmão, segue teu caminho que eu sigo o meu. Paulo o apóstolo. É uma nódoa, sim, mas não é por conta disso que nós devemos rejeitar o que o homem produziu. E por fim, a transigência com a bigamia de Filipe de Hesse. Ele tinha um amigo, príncipe, já tinha uma esposa, casou-se novamente com outra mulher e Lutero fez vistas grossas. Ou seja, ele foi tolerante com o pecado de um amigo, porque era amigo mais próximo, ele era um príncipe, isso é feio, e ele fez isso. Ao contar essas, e poderia contar outras nódoas dele, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, Deus usa vaso de barro, apesar das fraquezas, Deus usa homens assim. Paulo diz assim, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Paulo está afirmando que o evangelho é um tesouro que Deus escolheu depositar em vasos frágeis, recipientes frágeis, irmãos. Que nós tenhamos isso sempre em mente. Agora a boa notícia, a causa do evangelho triunfará. Apesar dos homens, apesar de nós, a causa do evangelho triunfará. Por quê? A igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. E ele vai preservá-la até o último dia. Então eu quero lhe encorajar, guarde isso. Estuda a história, conheça mais. Seja humilde para aprender com aqueles que nos antecederam. E permita que você se alegre em Deus pelo que Ele fez no passado, pelo que Ele está fazendo no presente e há de fazer no futuro. No livro de Lamentações está escrito, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. E que assim seja, meus irmãos, para a glória do Deus bendito. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando o belíssimo hino da nossa tradição, baseado num Salmo 46, escrito por Lutero lá no Castelo de Wartburg. Castelo forte é o nosso Deus. E assim a gente encerra a nossa conferência, esse congresso tão precioso. A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing, our helper here amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And on earth is not his equal. If we in our own strength can fight,
then our striving would be losing. We're not the right man on our side. We're the man of God's own choosing. And you ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name.